isso aí mesmo. Pode meter racismo que eu também estou em cima do chefe. Eu estou aqui perdendo meu tempo, poderia estar trabalhando, mas... Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. Se for cheira pra frente, eu não chego. Morou? Você entendeu? Sabe o que vai ser no futuro? Desempregados? Você não vai de motoboy. E daí? Sabe quanto você tira por semana? Sabe quanto tira por semana? Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Chuta aí quanto você tira por mês. 2 mil. Fala pra mim, quanto 3 mil reais. O senhor quer ver aqui? Não. Você ganha o quê? 3 mil O reais? senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral, moleque. Claro que tenho. Só porque o Entendeu? senhor Você mora... tem inveja, Só que o senhor mora dentro do Você tem condomínio. Eu tenho inveja uma da vida gente aqui, fora ó. daqui. Eu Você tenho tem uma vida inveja fora disso daqui. aqui, filho. Pra que vocês vão ficar Você tem discutindo, né? inveja, Porque moleque. eu não Porque quero eu que ele faça isso pedi pra ele sair fora, não sai fora. E você tá esperando... Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você chamou? Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o Você tem senhor. inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Matheus agora? É. Você vai mentir aí. O senhor dá tanto Você é valor a mim que analfabeto, nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Você vem fazer. Olá, seus motoca, tudo bem com vocês? Eu sou o Menino Feio e hoje eu quero falar de uma coisa que é triste. É triste a gente pensar que em pleno século XXI a gente ainda consiga ver esse tipo de atitude de algumas pessoas aqui no Brasil, né? E mesmo assim a gente consegue ver muitos casos de racismo. E um que explodiu aí nas redes sociais foi do Matheus, que foi fazer uma entrega em um condomínio de luxo, né, um condomínio fechado, e o cara simplesmente simulou com a cara do Matheus e começou a humilhar o rapaz. Inclusive ele pegou o braço, né, e mostrou assim que ele era branco e o rapaz era negro, vamos dizer assim. E a gente vê como é o racismo hoje em dia. É claro que muita gente fala que não existe racismo no Brasil. Muitas das pessoas que dizem que não são racistas e que até colocam antirracista na testa, essas pessoas são que são mais racistas ainda. Porque quando chega em uma determinada situação, ela mostra realmente o racismo por trás dela. E eu já vi isso muito. Aqui, trabalhando como motoboy, já faz 2 anos que eu trabalho como motoboy. Eu não vi uma situação como essa comigo. Nunca aconteceu comigo esse tipo de situação. Mas quando eu trabalhava em Santo André, aconteceu e várias vezes. Inclusive até com um funcionário que trabalhava comigo, meu colega de trabalho, que foi preciso levar a direção da empresa e ameacei até abrir um boletim de ocorrência para você ver ao nível que chegou o tipo de racismo. E era o racismo que ele chegava na minha cara mesmo. Falava de negro nojento, de macaco, dizia um monte de coisa. Escrevia um papelzinho e colocava no computador. Quando eu chegava de manhã aqui, abria o computador, tava lá no teclado um papelzinho com desenhozinho no macaco, um monte de nome, que ele xingava todo tipo de coisa, nordestino e tudo mais. Mas depois que eu comecei a trabalhar de motoboy, graças a Deus não me aconteceu mais nada. E eu espero que não aconteça também. Mas eu vi que aconteceu com esse jovem. E isso é muito triste. É muito triste porque nós vivemos num país onde as pessoas deveriam se ajudar umas às outras, né? E uma certeza que eu digo para cada um: ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também eu não sou pior do que ninguém. E o fato dele ser branco e ser rico não faz ele melhor do que ninguém. Em nada, na verdade. Inclusive, ele até perguntou quanto é que você ganha por semana. Como se a quantidade de dinheiro que você ganha faz de você melhor do que alguém. Isso não muda nada. Isso só provou que quanto mais dinheiro ele tem, mais lixo ele fica. Essa é a situação. A gente vê que o condomínio é um condomínio de luxo, né? Mas que dentro do condomínio de luxo tem um lixo. E ele está nessa posição de lixo pelas agressões que ele fez ao jovem, né? Mas isso para quem está querendo começar a trabalhar de motoboy ou trabalhar com bike nos dias de hoje, tomar bastante cuidado com esse tipo de situação, porque pode acontecer a qualquer momento. É claro que não são todas as pessoas que têm dinheiro que faz isso. Eu vejo muita gente taxar os ricos de racistas. Essas pessoas que taxam os outros de racistas é porque ela tem um pouquinho de racismo nela também. Então ela joga para as outras pessoas. Isso é comum, acontece, isso é normal. Esse tipo de gente que faz isso.
Mas é bom a pessoa estar preparado, porque não são todos os ricos, mas existe uma pequena parcela que é desse tipo. Eu já vi muitas vezes alguém que tá com um carro de luxo ele jogar o carro por cima. Isso aconteceu comigo na Rebouças. O cara tava com uma Range Rover e eu tava parado assim no sinal e ele veio e encostou o carro no fundo da moto. Eu olhei no espelho assim e percebi que ele tava encostando o carro mesmo, o carro já batendo no pneu da moto assim. Eu achei estranho, eu digo, por que ele tá fazendo isso? Então eu saí da frente, né? Para que ele passasse e deixou espaço para que o carro passasse. Sempre aqui em São Paulo na frente dos sinais tem um espaço para colocar a moto. Então as motos ficam separadas dos carros, fica naquele espaço. Mas ele invadiu o espaço da moto e encostou o carro no fundo da moto. Eu saí para a lateral e deixei o espaço para ele passar. Quando ele passou, que igualou o motorista com a moto, ele jogou o carro para cima de mim. O carro bateu aqui no lado da moto. Eu achei estranho. Vi que tinha 2 caras dentro do carro. O carro é bem altão, que essa Range Rover é bem alta. Então eu disse, não, é perigoso. Pode ser, sei lá, um bandido, pode ser um policial ruim, né? Porque existe policiais ruins no meio da corporação também. É uma pequena minoria, mas existe também, que gosta de fazer maldades. Então eu tirei a moto do meio da pista e coloquei para o acostamento. Após ele pegou o carro e encostou na minha frente. Eu achei estranho, como eu nunca não fiz nada com esse cara, por que ele tá fazendo isso? Eu parei a moto e deixei ele seguir à frente. Os carros buzinou, ele acelerou o carro. Mas não demorou um pouquinho não. No outro sinal, que mais na frente tinha um sinal de novo, ele parou o carro na minha frente, aí eu desviei, entrei pra pista novamente, para o espaçozinho de moto, e ele encostou o carro na moto de novo. Encostou mesmo que o retrovisor bateu aqui na lateral do guidão da moto. Aí eu percebi que ele estava realmente querendo alguma coisa e não ia prestar ali, que eu estava com a câmera. Ele percebeu que eu estava com a câmera na frente, eu ando sempre com essa câmera. A câmera estava aqui na frente do capacete e ele percebeu que a câmera estava na frente. Não sei se foi por isso, se ele achou ruim porque eu estava com a câmera ou coisa assim, ou simplesmente ele não gostou do motoboy mesmo e queria passar por cima. Pode ter sido isso, não sei. Não é um caso de racismo porque eu tava com capacete e ele nem viu minha cor. E eu tava com isso aqui preto também, ele nem viu minha cor. Mas é simplesmente o fato dessas pessoas que têm dinheiro achar que é melhor do que as outras pessoas. Não importa se ela é branco, se é negro, se é amarelo. Nesse caso do Matheus, não quer dizer que ele fez isso porque o cara é negro, não. Ele fez isso porque ele trabalha de motoboy e ele é uma pessoa pobre. O cara poderia ser branco, ele ia fazer a mesma coisa. O cara poderia ser amarelo, ele ia fazer a mesma coisa. Simplesmente porque essas pessoas, esse tipo de gente acha que tem dinheiro, ele pode tudo. Ele é melhor do que as outras pessoas. Não importa a cor, ele é melhor do que as outras pessoas, entendeu? O fato dele ser negro, ele enfatizou na hora que ele mostrou, né? Eu sou branco e olha pra sua cor. Mas se fosse uma outra pessoa branca, ele teria feito a mesma coisa. Esse tipo de gente ruim que acha porque tem dinheiro é melhor do que as outras pessoas, não importa quem esteja do outro lado. Se ele vê que a pessoa é pobre, que a pessoa... Inclusive ele até falou, você nem tem casa pra morar. Então veja o tipo de pessoa que ele se mostrou, né? Isso acontece muito. Isso aconteceu muito lá em Santo André. Não foi só uma vez, não. Porque em Santo André eu trabalhava no supermercado, que era num bairro de rico, um bairro de luxo. E o supermercado também era um supermercado de luxo. Então só entrava pessoa rica lá. E eu passei por muitas situações dessas. Teve várias situações. Teve uma situação até que chamaram a polícia lá, por causa de um cliente. Começou a agredir lá, não só eu, mas os outros funcionários também, por nada. Simplesmente porque ele acha que ele tem dinheiro, ele pode tudo, ele é melhor do que as outras pessoas. Então a gente vive nesse mundo e hoje, que algumas pessoas que têm mais dinheiro acham que por ser ricas são melhores do que outras pessoas. E a gente acaba passando por esse tipo de situação, né? Então para quem vai começar a trabalhar agora de motoboy, de bike, tome muito cuidado, né? Veja o exemplo do Matheus. O cara foi sempre calmo, não revidou, né? Porque às vezes o sangue sobe a cabeça, né? Eu já passei por muita situação dessa e tem horas que o sangue sobe a cabeça e dá vontade de você revidar mesmo, de você chutar o pau da barraca, mas ele não revidou, ele ficou só conversando de boa mesmo, não partiu pra cima e eu gostei da atitude dele. Né, a atitude dele, a atitude calma. Esse é o recado que eu quero dar para quem está começando agora. Tome muito cuidado e se acontecer uma situação parecida com essa, fique calmo e releve. Isso é de pessoas que não têm coração, de pessoas que não têm nada na mente, de pessoas que se acham melhor do que os outros. Na verdade, ninguém é melhor do que ninguém. A morte, quando chega, não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é branco, se ele é preto, ela não faz distinção de pessoas. É só lembrar disso, que ninguém é melhor do que ninguém. Quando a morte vier,
Se você for podre de rico, você vai do mesmo jeito. Se você for pobre, você vai do mesmo jeito. Pra você ver que todos são iguais. É isso aí, pessoal. Espero que não aconteça mais com ninguém e que esse episódio sirva de lição pra quem tem esse pensamento. E ele ficou famoso. Ele conseguiu o momentinho de fama dele, né? Acho que ele tava procurando isso, então ele conseguiu o momentinho de fama dele. E o seu condomínio de luxo e o seu dinheiro todinho que ele tem, que ele faça bom proveito. E que não agrida mais ninguém. Esse é o recado de hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e ativa o sininho para receber notificação. Um beijo no coração, fique na paz e até mais. Tchau!